Apenas levante suas mãos agora mesmo e ore por um momento para que você não venha à igreja e alguém seja verdadeiramente abençoado e sua fé seja fortalecida, mas você não seja abençoado. Deus, fala comigo nestes poucos momentos. Deixemos que o poderoso Espírito de revelação, o Espírito de revelação, o Espírito do Senhor esteja sobre mim. Guia-me, ó meu Deus, a tua perfeita e divina vontade. Reze por um momento, por favor, com toda a sua alma. Jesus Mura Miatopaus. Eles souberam dar a Ranachula, a vibrante Meridiano, a encantadora Vestula, a misteriosa Malara, o sempre pronto Red Randy, os alegres Momos, a graciosa Sanderosa Par e a pensativa Telomoquia Lebariz, um lindo Capaiarabus. Este Capaiarabus, um presente especial, Menalam Momutual, Laronda, Zumbara, Glistor e o irmão Charraobia aqui, todos eles receberam este presente significativo. Em nome de Jesus nós oramos. Senhor, nós pedimos o Espírito de revelação. Sim, Jesus, nosso amado e poderoso guia e salvador, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Agora quero usar esta sessão para nos ajudar a nos prepararmos de maneira eficaz para a próxima temporada de abstinência. Este ano, ao contrário dos outros, não estamos realizando um tempo de oração intensa e prolongada. Em vez disso, estamos realizando o que denominamos uma temporada de retiro espiritual profundo. Então vamos comigo até Lucas capítulo 5, versículo 15. E muito mais. Sua fama se espalhou, uma fama que se propagou amplamente por todos os lugares. Grandes multidões de pessoas vindas de diversos lugares vieram com grande expectativa para ouvi-lo, para escutar suas palavras sábias e seus ensinamentos. Além disso, eles buscavam ser curados por ele de suas múltiplas enfermidades e doenças, experimentando assim seu poder milagroso e sua profunda compaixão. Mas ele se retirou para o deserto, um lugar de profunda e vasta solidão, um ambiente desolado e isolado, onde a quietude reinava soberana. E ali, nesse cenário de introspecção e afastamento do mundo, ele orou com uma devoção imensa e sincera, dedicando-se completamente à sua prece com um fervor inabalável e uma fé profunda. Se vocês observarem com a máxima atenção e profunda consideração o versículo 15 desta passagem bíblica, quero fazer um comentário exaustivo e pormenorizado sobre o versículo 15, destacando sua imensa e crucial importância para que possam ouvir com clareza e discernimento. Dani, por favor, abaixe o que está segurando por um breve momento, para poder ouvir atentamente e ser completamente e verdadeiramente curados por ele de todas as suas inúmeras e diversas enfermidades e doenças físicas e espirituais. Bem, agora, o que é realmente uma doença ou como podemos defini-la? Uma doença é geralmente uma fraqueza. Agora, se você olhar para a sua própria vida, perceberá que quase todas as pessoas, de fato, têm algum tipo de fraqueza ou uma vulnerabilidade inerente. Você pode ter uma fraqueza notável na sua personalidade e pode ter uma fraqueza evidente no seu caráter, por exemplo, uma falha. Você entende? Você pode ter uma fraqueza em alguma área específica da sua vida. Muitas dessas fraquezas não são facilmente visíveis. Quando a Bíblia diz que a mulher é um vaso mais fraco, isso significa que fraquezas são, de fato, realmente fraquezas. Também significa uma certa fraqueza. Quando você realmente olha para uma mulher, você não consegue ver, a fraqueza inerente que ela possa ter. Na verdade, o que realmente e verdadeiramente vemos é a beleza. Nós realmente vemos a beleza ou você não consegue ver a beleza nela de forma alguma? Nós vemos beleza. Não vemos fraqueza. Mas está claramente estabelecido na Bíblia que estamos nos relacionando com uma entidade muito mais fraca. Também não vemos sequer um problema que realmente precise de um tratamento médico com remédios ou algum tipo de intervenção médica ou terapêutica. Como se não houvesse, você só precisa
Você é mulher, então, portanto, precisa de um tratamento, não é? Mas essa fraqueza não é visível. No entanto, ela existe. Muito bem, elas estão lá. Estou pregando. Esta é a pregação. Tudo realmente faz parte da luz divina. Agora, da mesma forma, quando Jesus disse com grande compaixão: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados com vossas dores, e eu vos aliviarei e encontrareis verdadeiro descanso. Esse trabalho e fardo pesado não são uma bolsa física nem mala que você carrega, mas sim o peso profundo e esmagador da sua vida, pecados, problemas cotidianos e dificuldades que te oprimem. Com um convite cheio de compaixão e esperança, ele disse: Vinde a mim cansados, exaustos pelo esforço e sobrecarregados com aflições. Assim, há muitas coisas que não são visíveis, mas são realmente reais. O fato de você não poder ver algo simplesmente não significa que não seja poderoso ou que não seja real. Você entende? Existem coisas reais que são muito, muito reais, mas não são, e são invisíveis, mas muito, muito poderosas. Assim como o vírus do Ebola, o vírus do HIV, o vírus da poliomielite, o vírus da varíola e todos os outros vírus, incluindo o vírus da gripe, é muito, muito potente, muito, muito poderoso e também extremamente perigoso. Você vê alguém que desenvolveu muitos músculos espirrando, com febre alta e de cama, e pensa que algo muito pequeno o fez ficar completamente deitado. É realmente impressionante. Portanto, o fato de ser completamente invisível não significa de forma alguma que não seja incrivelmente importante ou verdadeiramente significativo em absolutamente tudo o que você faz. Portanto, as doenças são muito reais. E multidões de pessoas vinham constantemente para ouvir atentamente e serem completamente curadas. Assim, à medida que você ouve, você é transformado. Sim. Agora, quando você assiste a estrelas de cinema atuando, você pode dizer que algumas delas têm problemas realmente sérios. Quero dizer, no filme. Eles têm problemas no filme, não na vida real. Sim, é isso mesmo, de fato. Você entende, certo? Claro, você realmente entendeu. E tenho certeza de que eles também têm problemas na vida real. Sim, na vida real eles têm problemas. Essas são realidades verdadeiramente verdadeiras. Em alguns dos filmes, como você pode ver, diferentes coisas os preocupam. E esses problemas são como você ouve. Você é curado. Sim, por isso, os psicólogos têm um trabalho importante a fazer. Os psiquiatras também têm um trabalho essencial a realizar. E é por essa razão que existem o que chamam de conselheiros, assistentes sociais e todo tipo de pessoas qualificadas. E todas essas pessoas são indivíduos que conversam com você para te ajudar no campo da psiquiatria, especialmente quando você está tratando alguém. Temos um grande campo de tratamento chamado psicoterapia, que significa aconselhamento ou conversar com um profissional de saúde mental. É uma palavra grande. Você sabe, qualquer profissional que não reduz suas ideias a palavras simples não está tão seguro de sua profissão. Geralmente, psicoterapia significa aconselhar ou conversar com alguém. Tudo bem. Sim. Então, quando você vem à igreja, você vem para ouvir atentamente. Quando você ouve podcasts ou qualquer outra coisa que escute, você ouve e se cura completamente. Amém. Agora, quando muitas e muitas pessoas e uma grande pressão vieram sobre Jesus e grandes multidões de pessoas vieram até ele, esta foi a sua resposta. Versículo 16. Ele se retirou para um lugar deserto e, ao invés disso, orou intensamente. Não é impressionante? Sim, você já teria pensado sobre isso, ou agora que tenho muitos convites e oportunidades, preciso estar muito mais disponível. Mas ele preferia se retirar e orar. Agora, a sua vida, a sua própria vida, você está comigo? A sua vida está em um ponto determinado e crucial neste momento. E em 2019, com a graça divina, você irá muito mais longe em sua vida, alcançando novos cumes e horizontes significativos. Amém.
Isso se manifestará plenamente em seu ministério, onde você verá um crescimento exponencial em seu chamado, que será fortalecido e expandido de maneira profunda. E em sua vida pessoal, que será abençoada e prosperada através de uma série de vitórias significativas e transcendentes. Agora, uma das coisas importantes que devemos fazer é seguir a Jesus Cristo. Por isso nos chamamos cristãos. Cristãos. Então vamos seguir Jesus e nos retirar para um tempo de reflexão e comunhão com Ele. Bem, e orar? Orar é muito mais importante e fundamental do que jejuar. No caminho da nossa fé e devoção, orar é de fato muito mais importante do que simplesmente jejuar. Se você me pedir para escolher entre orar ou jejuar, eu escolheria orar 100 vezes. Sempre. Sem dúvida, realmente. E eu escolherei 0 para jejuar. Porque todas as promessas, se você me perguntar se você as fizer, eu também as farei. Claro, esta é uma promessa para aqueles que oram, não para os outros. Não há uma única promessa para aqueles que jejuam. Se você jejuar, então eu libertarei. Não existe nada assim. Mas veja Jesus prometendo na oração. Se você me pedir, até agora você não pediu nada. Se você me pedisse orar, ore sem cessar. E assim por diante. Então, há muitas promessas fortes para as pessoas que oram. Portanto, a oração é importante. Assim, o jejum deve nos ajudar a orar. Portanto, quando você jejua e não ora, isso se torna inútil. Você está comigo? Sim. Ok. Então, a partir de amanhã. Tudo bem, estamos começando um jejum. Bem, agora nos afastamos completamente do público e nos afastamos para nos dedicar à oração, buscando uma conexão mais profunda e pessoal com o divino, rezando especificamente por nós mesmos e por nossas intenções mais íntimas. Se você não participar da oração, perderá a parte principal da igreja. Por que digo isso? Porque Jesus disse que minha casa deveria ser chamada casa de oração. A principal coisa que Ele quer é que sua casa seja realmente chamada. Um lugar onde orações são feitas, orações são oferecidas e súplicas são feitas. Minha casa sempre será chamada casa de oração. Então nós nos retiraremos e rezaremos aqui e também lá no deserto. Veja bem, olhe atentamente para o versículo. Ele se retirou completamente e se lançou corajosamente e de forma determinada ao deserto, com grande fé e propósito. Então este ano, o nosso querido irmão Manon estará presente em todos os nossos momentos de oração e de comunhão. Amém. Sim, verdadeiramente. Portanto, à medida que edificamos, também iremos orar, mesmo no deserto. Porque aquele lugar é muito mais selvagem do que aqui. O deserto é um lugar consideravelmente muito mais selvagem do que o lugar onde você realmente está atualmente. Sim, selvagem. Mais selvagem do que onde você está. Você está comigo nisso? Lindo! Então eu creio de todo o meu coração e com uma fé inabalável que, através das suas orações, vamos avançar muito e conquistar grandes e importantes coisas. Então haverá uma reunião de oração. Nosso jejum é até às 4 da tarde, não até às 6. Estamos em jejum. Ouça com atenção. Estamos em jejum. 4 a favor. Não jejuamos completamente até às 6 horas da tarde, de forma alguma. Por exemplo, embora eu tenha certeza de que muitas pessoas cruzarão os 6, não lhe dará nenhuma nota extra. Vocês já sabem perfeitamente quem realmente somos neste exato momento. Religiões. Você está realmente aí, meu querido e lindo amigo? O livro de Romanos, capítulo 14, o versículo 1 da Bíblia Sagrada.
Recebei, portanto, com toda a acolhida e compreensão aquele que é fraco na fé, mas fazei isso não com o propósito de iniciar discussões ou debates sobre suas opiniões e convicções pessoais. Agora o versículo 2. Porque um crê que pode realmente comer de todas as coisas. Outro que é fraco, come ervas, é vegetariano, não gosta de carne ou come menos. Veja agora o versículo 3 da carta aos Romanos. Que aquele que come não deve, de forma alguma, desprezar nem julgar quem, por diversas razões, decide não comer. Você está comigo na Bíblia, por favor? Que aquele que come não despreze o que não come. E que o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Viu como você é feliz com o melhor? Veja bem, algumas pessoas comem de tudo e depois desprezam profundamente quem não come absolutamente nada. E há aquele que não come, mas julga duramente e com severidade aqueles que comem. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus o recebeu de braços abertos e com muito amor. Tudo bem. Versículo 4. Quem és tu, na verdade, para julgares o servo alheio? Aquele que está diante do seu próprio Senhor e que porventura cai, sim, ele permanecerá firme e ereto, com toda a certeza, porque poderoso é o nosso Senhor Deus para fazê-lo permanecer firme e estável para sempre, em sua infinita graça e poder. Amém. Agora, isso tem a ver com a comida. Depois, no versículo 5, ele fala sobre os dias. Alguns dizem que o sábado é um dia especial. Algumas pessoas consideram que este dia é realmente importante. Um considera um dia mais importante que outro, e outro considera todos os dias iguais, sem fazer distinção alguma. Que cada um esteja plenamente convencido em sua própria mente. Estão comigo? Muito bem. Então, o versículo 6. Aquele que considera o dia, considera-o para o Senhor. Assim, se considerarmos a segunda-feira para o Senhor, de fato estamos verdadeiramente considerando-a para o Senhor, com toda a intenção e a profunda devoção que isso implica. E aquele que não considera o dia como um dia especial e sagrado para o Senhor, realmente não o considera de forma alguma em seu coração. Da mesma forma, quem come, come para o Senhor, porque sempre dá graças a Deus por suas provisões. Obrigado. Sim, eu não escrevi a Bíblia. Então, se você está bravo comigo, não sei por que me escolhe para ficar bravo. Escolha outra pessoa para ficar bravo. Essa pessoa, por favor. E quem não come para o Senhor não come. E dá graças a Deus por isso. De verdade. Em todo momento e sempre. Obrigado. Aleluia. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo neste mundo. Versículo 8. Pois se realmente vivemos, para o Senhor vivemos. E se por algum motivo verdadeiramente morremos, para o Senhor sim morremos. Assim, quer vivamos ou então morramos, somos do Senhor. Aleluia. Dá pessoas... Versículo 12. De modo que cada um de nós, de fato, prestará contas de si mesmo diante do nosso Deus Todo-Poderoso e Justo. Você está comigo? Verso 13. Portanto, de agora em diante, não devemos mais julgar uns aos outros precipitadamente, mas, pelo contrário, devemos tomar a decisão firme e consciente de não colocar nenhum obstáculo, tropeço ou motivo de queda para o nosso amado irmão na fé. Amém. Tudo bem. O versículo 14 é um bom versículo para sublinhar.
Você pode sublinhar os versículos 4 e 14 deste capítulo na sua Bíblia, para aqueles de vocês que usam Bíblias. Quantos usam uma Bíblia? Você está usando no seu telefone ou no seu iPad? Quantos estão usando o telefone como Bíblia neste momento? Levante a mão. Levante a mão. Você está usando apenas seu telefone? Bem, quantos de vocês usam um iPad? Esqueceu seu tablet em casa? Bem, e quantos de vocês estão realmente usando uma Bíblia física agora, neste momento? Bem, cada vez menos. Bom, mas ainda assim é uma coisa boa. E quantos estão usando a tela? Eles estão apenas usando a tela. Eles não têm nada. Agora vejam, como cristão você precisa ter sua própria Bíblia, porque eu leio pelo meu aplicativo e sublinhei certos versículos. Estou mostrando para vocês que sublinhei 2 versículos, o 4 e o 14. São versículos muito bons para sublinhar neste capítulo. Eles vão te ajudar quando você tiver que decidir certas coisas. Ele diz: sei e estou completamente e profundamente convencido pelo Senhor Jesus de que absolutamente nada é impuro em si mesmo. Muito bem, mas para aquele que considera algo impuro, para ele isso realmente é impuro, de fato e verdadeiramente. Em outras palavras, não é que algo em particular seja intrinsecamente mal ou bom, a menos que o próprio Deus tenha dito isso explicitamente. Somos nós, seres humanos, que realmente decidimos: isso é bom, isso é o que é correto, isso é o apropriado. Porque enquanto estamos começando um jejum de 3 semanas, algumas pessoas estão jejuando apenas 1 semana. Alguns estão fazendo um acampamento de oração de 3 dias e já terminaram completamente. Alguns estão fazendo 40 dias, outros 20 dias, alguns de domingo a domingo, 21 dias contínuos. Alguns fazem de terça a sexta, outros de segunda a sexta em um horário já determinado. Portanto, estou plenamente convencido pelo Senhor Jesus de que absolutamente nada é impuro em si mesmo, mas para aquele que considera algo impuro, para esse de fato é impuro. Então você disse que de segunda a sexta está bom, então está realmente bom para você. Alguém disse que é de terça a sexta, isso também está bom para ele, ok? E tem muita coisa que esse versículo responde, ok? Muitas coisas que você diz. Está certo, está errado, está certo. Sim, claro. Então este é um bom versículo para lembrar. E depois outro versículo é o versículo 4. Para aqueles que realmente gostam de julgar os outros, aqueles que usam óculos e olham com muita atenção, quem é você, na verdade, para julgar o servo de outra pessoa? Então, ele está bem diante do seu próprio Senhor. Ele está de pé ou cai. Sim, ele permanecerá firme. Mas Deus é poderoso para fazê-lo permanecer firme. Aleluia. Então vejo Deus realmente te ajudando a permanecer firme e forte em nome de Jesus. Amém. Então nosso jejum começa. Desta vez faremos de segunda a sexta-feira. Não na terça, mas sim na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Desta vez vamos passar a noite toda, todos os dias, e teremos uma reunião de oração contínua durante o dia, todos os dias, de maneira ininterrupta e sem parar. Então, das 16 horas às 20 horas, todos os dias, haverá uma importante reunião de oração e reflexão. E especialmente para aqueles indivíduos que vão trabalhar no mundo secular ou em qualquer outro mundo em que você se encontre, seja no planeta Júpiter ou no planeta Saturno. Não sei exatamente onde você está neste exato momento. Onde você está ficando atualmente? Sim, das 16 horas às 20 horas agora. Por isso estamos quebrando o jejum às 16 horas, porque não espero que você venha aqui e depois fique jejuando até às 20 horas. Depois, quando você finalmente chega em casa por volta das 21 horas e toma seu café da manhã às 10 horas, seu almoço às 11 horas e seu jantar à meia-noite e então vai dormir, você acaba ficando muito gordo. E isso não é nada bom para a sua saúde. Espero sinceramente que você compreenda completamente o que estou lhe dizendo neste momento. Sim, porque esse jejum, na verdade, é que o jejum judaico é de 24 horas, das 6 da manhã às 6 da manhã. Então, o que estamos fazendo é o que chamamos de jejum. Nosso jejum, na verdade, é que apenas pulamos o café da manhã e o almoço. E é para compensar jantando o triplo e muito mais à noite.
Por essa razão, você vê que as pessoas que querem perder peso durante o jejum acabam engordando mais. E é por isso que, às vezes, pessoas com sobrepeso gostam quando é declarado jejum, porque pensam que vão emagrecer. Mas você não vai perder peso. Então, outra coisa é que durante este período de tempo, neste momento, vamos fazer o que Daniel fez. Não vamos comer o que normalmente comemos. Você entende? Sim. Não, porque agora a oração vai ser mais intensa. Sim. Então você verá que às vezes já são 4 horas em ponto. Você nem se importa, não é? Tudo bem. Simplesmente pulamos e seguimos em frente. Você entende o que eu digo? Você deve jejuar de uma forma ou de outra. Quase todas as coisas físicas, quase tudo que é físico. Se você não for intenso, não vai conseguir. Você não vai conseguir. Se você não for intenso, nunca vai conseguir. A pior coisa em toda a minha vida que eu realmente não gosto, a número 1, a pior de todas as coisas que já me aconteceram e que eu não quero ver de novo e não gosto nem um pouco, é o jejum. Quantos aqui são como eu? Bem, eu sabia que vocês eram iguais a mim, por isso decidi fazer isso. Vocês entendem o que estou dizendo? Sim, mas você tem que jejuar. E uma pessoa que não consegue parar de comer para orar está condenada à carnalidade, o que é muito sério. Significa que sua carne assumiu o controle total e não vai permitir que você perca nenhum detalhe, nem mesmo um relógio que você tem comido todas as manhãs. Não pode ser assim quando mal estamos começando. Por isso, todas as noites há uma vigília de oração que dura a noite toda aqui. E também há uma outra reunião de oração muito importante e significativa para os líderes. Agora, no livro de Joel, capítulo 2, fala-se especificamente sobre os sacerdotes. É feito um apelo para que tanto os sacerdotes quanto todo o povo chorem diante do altar sagrado. 2.17. Muito bem, mas se formos ao versículo anterior ao versículo 16, reúne o povo. Às vezes é necessário que todo o povo se reúna, não apenas os sacerdotes. Você está comigo? Veja só. Mas então, no versículo seguinte, diz que os sacerdotes, ou os líderes e os sacerdotes, devem chorar entre o pórtico e o altar. Veja. Mas o versículo anterior, de fato, reúne o povo. Que todos venham, santifiquem a congregação, reúnam os anciãos, até mesmo as crianças pequenas e os que ainda mamam, sim, todos eles. Que o noivo deixe tudo isso do casamento e que nem o noivo nem a noiva estejam aqui neste momento. Você não precisa estar se casando quando chegamos a este momento. Você entende? A noiva deve sair da câmara nupcial e se juntar ao povo comum. Você está comigo? Sim. E então no versículo 17 que os sacerdotes e depois os ministros. Então os líderes Basna, os ministros Basanta, os pastores, os líderes, os supervisores ou como quer que se chamem, todos eles são importantes em sua função dentro da comunidade. É crucial reconhecer seu papel e contribuição. Esses são os pastores cristãos verdadeiramente zelosos. Uma vez que você é sacerdote, também deve chorar profundamente entre o pórtico e o altar, para que aquelas pessoas que começam pela manhã às 10 também tenham iniciado sua jornada. Depois, o restante do povo, às 4 da tarde, reuniu todo o povo, congregando toda a comunidade presente. Você está comigo? E os sacerdotes reuniram o povo às 4, das 4 às 8. Então, todos os dias. Isso é só nesta semana. A partir da próxima semana, provavelmente, iremos para o deserto. Sim. Então tente. Olha, quero te dizer algo importante. Jesus se retirou sozinho. E eu realmente gostaria de ter visto Jesus antes e poder te contar o que ele me disse. O melhor conselho da minha vida vem diretamente da Bíblia. Eu olho para Jesus. O que exatamente ele fez? E tento fazer isso. Sim, é isso. Na minha própria vida diária, o melhor e mais sábio conselho está na palavra de Deus. O que devo fazer neste caso?
O que Jesus fez naquele momento? O que ele faria se estivesse aqui? Ele se retiraria diretamente para o deserto. Ele fez absolutamente tudo certo. Então, por favor, preparem sua mente e seu coração para orar diligentemente a partir de amanhã. Comece seu jejum às 4. Não quero ver você em nenhum bar de fufu esta semana. Não vamos comer fufu, nem vano, nem nenhuma das coisas normais que você costuma comer. Diga ao seu vizinho que estou te avisando sobre isso. Vou ser um policial espiritual. Vou te vigiar esta semana. Os seminaristas não estão trabalhando em suas próprias tarefas, mas estão orando profundamente. Sim. Se você não consegue fazer isso, se é impossível para você se dedicar à oração dessa maneira, então há algo fundamentalmente errado com você. E você verá que se acalma e encontra uma paz interior, porque até muda sua perspectiva e seu estado de ânimo. Você muda. A mudança de dieta é até um sinal de que você está tentando fazer algo para buscar o Senhor. Amém. Você acha que havia um KFC no deserto? Veja Lucas 5c. Havia KFC no deserto. Todas as lojas normais e as coisas normais que você encontra não estão no deserto. Então percebe-se uma mudança. Todos esses anos, um dia conheci alguém, sabe? Eu tinha isso. Acho que foi Ken Tekengan quem descreveu o verdadeiro jejum. Ele disse, veja, o jejum é das 6 às 6 da manhã. E eu pensava comigo mesmo, todos esses anos estive fazendo das 6 às 18 horas, achando que estava fazendo algo extremo, sem saber que nem sequer chega ao nível do jejum, das 6 da manhã às 6 da manhã. Então você vê todos os diferentes arranjos que fazemos. Dizemos que isso está certo. Isso é pressão, isso é bom, isso é ruim. Então agora estou lhe dando uma nova também, porque não somos. Estamos mudando nossa dieta. Você está se acalmando. Você comerá carne no próximo sábado. Próxima semana. Sábado. Então hoje é sua última carne. Coma carne hoje. Sua carne chegará na semana que vem. Sábado e também domingo no recreio. Exceto mulheres grávidas que podem comer carne. Eles precisam de sangue. Pergunte ao seu vizinho, você está grávida? Então por que você está se adicionando ao anúncio? Isso não é da sua conta. Barriga do pó de quê? Veja bem, uma barriga pequena é como uma gravidez. Ele também precisa ser alimentado. Então temos que deixar todos os gordos passarem fome. Tudo bem? Você está comigo? Quantos de vocês estão realmente animados com esta próxima temporada de abstinência? Muito bem, então, quando exatamente começaremos? Se Deus quiser, esta semana, o pessoal da nossa comunidade vai se reunir. A reunião está programada para começar precisamente às 4 da tarde e se estenderá até às 8 da noite. Por favor, não venha às 8 em ponto e comece a gritar. Eu estarei lá. Você vê o que algumas pessoas fazem? Você está lá desde as 10 da manhã. Eles chegam mais ou menos por volta das 7h30. Depois, as pessoas costumam dizer que nós não passamos a noite, que não dormimos de fato naquele lugar específico e que, por consequência, não conseguimos realizar ou obter aquilo que verdadeiramente desejamos e almejamos para as nossas vidas. Nós chegamos às 4 em ponto. Amém. Sim. Muito bem, pessoal. Dani, sobe ao palco, por favor. Amém. Então, certifique-se de participar do jejum com todo o seu coração e espírito para que saibamos com clareza o que realmente queremos. E estaremos aqui reunidos em unidade para orar fervorosamente por todas as suas intenções. Quantos participarão desta temporada de abstinência? Uau! Amém. Agora, por favor, estou usando este valioso tempo de pregação para realmente repassar detalhadamente algumas dessas coisas e conceitos importantes. Agora, com a ajuda e a graça de Deus, sua vida seguirá em frente e fará progressos significativos nas próximas 3 semanas. Confiemo-nos ao Senhor. Diz-me, por favor, Senhor, tira minha vida. Toma a minha vida. Amém.
Agora somente o Senhor e só Ele pode tomar a sua vida e fazer algo verdadeiramente bom e de forma significativa com ela. Confie em mim. Confiança. Se eu faço algo que tem sucesso, nunca planejei isso. É Deus quem tomou minha vida e fez isso. Nunca planejei isso. Olha, tenho que ser honesto com você. Seria bom para mim dizer isso pela minha visão, minha vida. É legal quando você diz isso, mas não é verdade. Para mim, é Deus. Sim. 1 Samuel, capítulo 12. Veja o versículo 6, um versículo lindo. Diz a primeira epístola de Samuel, em seu capítulo 12, versículo 6 da Santa Bíblia, para nossa edificação. E Samuel disse ao povo: é o Senhor quem fez Moisés e Arão avançarem. Enfatize, fez Moisés e Arão avançarem. Se você verdadeiramente vê um progresso real e significativo em sua vida, deve saber que esse progresso vem diretamente do Senhor. É o Senhor quem fez Moisés e também Arão avançarem. Sim, ele os fez avançar, os guiou e os conduziu. Assim, o progresso da sua vida e em cada aspecto da sua vida vem e sempre virá do Senhor. Acredite, isso é uma verdade inegável. Sim. Sabe, as pessoas têm todas essas coisas pomposas e sempre querem dar a impressão de que são muito inteligentes, não é? Eles sabiam o futuro, sabiam de tudo, sabe? Estavam criando, tinham visão de futuro e tudo isso. Veja, como o casal que estava aqui no palco, eles tentaram nos dar a impressão de que eram muito felizes e tudo mais quando recebiam visitas, mas não conseguiram sustentar isso. Mantiveram as aparências por muito tempo. Não desmoronou. As pessoas adoram dar a impressão de que sabem tudo. Por isso as coisas funcionam de determinada maneira, não é verdade? Foi o Senhor quem fez Moisés e Arão avançarem. Então sim, a sua vida vai avançar. É o Senhor e a sua vida avançará verdadeiramente este ano em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, todos os tipos e este BSL 126 será uma escritura muito importante que quero que esteja profundamente em seu coração de segunda a sexta-feira. Foi o Senhor quem fez Moisés avançar e também Arão, guiando-os com seu imenso e grandioso poder. Então, você está avançando e se encontra preso na situação realmente louca e desafiadora da sua vida. Você está decolando este ano em nome de Jesus. Muitos de vocês vão se casar este ano e, consequentemente, deixarão de morar juntos. A profecia em que você acredita é a profecia que você vai experimentar. Muitos vão se casar e sair do lamaçal. Você está saindo do lamaçal em nome de Jesus. E a sua vida está avançando. O seu ministério está avançando. Foi o Senhor quem fez Moisés e Arão avançarem. Agora é o Senhor quem tirou seus pais da terra do Egito. Então, de um lugar de grandes dificuldades e de muito estresse, é Deus quem vai te tirar de todas as dificuldades e de todo o estresse. Oh, sim. Oh, sim. Então, enquanto oramos, por que então orar ao Senhor? Porque é o Senhor quem faz essas coisas. Sim, verdadeiramente o Senhor faz essas coisas maravilhosas. E o Senhor, com seu grande poder, fará coisas realmente maravilhosas. Quantos creem que o Senhor fará essas coisas maravilhosas? Ele vai fazer. Eu creio com todo o meu coração. Então, neste ano, seja o que for em que você esteja preso, você está sendo tirado disso. E todo tipo de avanços e progressos significativos e notáveis estão chegando à sua vida. Assim, quando viemos orar de segunda a sexta-feira, seja os sacerdotes e ministros dedicados que começam a participar de toda a assembleia de PE, de toda a congregação, às 4 da manhã, ou aqueles que estão de vigília, aguardando pacientemente o amanhecer durante a noite, todos entendem isso claramente e de forma inequívoca. Você pode fazer a noite toda, todos os dias, incluindo provavelmente o último dia em que todos se reunirão para a grande vigília noturna de sexta-feira, porque acredito que esse é o dia mais fácil para todos virem. Então, provavelmente no último dia, não será das 4 às 8, mas das 10 às 15 da manhã. E vamos avançando no Espírito. Vou te dizer uma coisa, vou te dar um testemunho, sabe? Você ainda está aí. Ei, aqueles estão ali atrás. Você está comigo? Você está aí? Você consegue me ouvir?
Certo? Escute. Você sabe, quando você ia para a faculdade de medicina, naqueles primeiros dias de estudo, você ia para Laon por um período de 3 anos completos. Depois desse período inicial, nos transferimos para o Coleu, para o 4º e último ano do curso de medicina. Então, quando fui para Coleus, sabe, toda noite, sabe, toda vez que começo algo novo, gosto de orar por muito tempo, por várias horas. Então, toda noite íamos à praia para orar. Costumávamos orar todos os dias, das 10 da noite até a meia-noite. Veja, era um tempo sagrado que santificávamos noite após noite. Um momento verdadeiramente especial e dedicado, cheio de profunda reflexão e conexão espiritual. Eu costumava ficar nas grandes pedras em Queno, na linda e longa praia. Nunca nade em um mar com pedras afiadas ao redor. É realmente muito perigoso. É muito perigoso, porque o mar pode te jogar contra as pedras. Quando sua cabeça bate na rocha, é quando você realmente vê as rochas. Tome cuidado. E então, quando você estiver em cima da rocha, tenha muito cuidado, porque a próxima onda pode te derrubar e fazer você cair. Então, eu conheço algumas pessoas que estavam tirando fotos em cima da pedra e a onda as levou e elas morreram. Elas se afogaram. Então, eu costumava ficar ali, olhar para o Mar Negro e orar. Que seja feita a tua vontade. Naquela época, eu nunca tinha ouvido falar da Lighthouse Chapel International. Nunca tinha ouvido falar disso antes. Nunca ouvi falar da Igreja do Primeiro Amor, nem dos ministérios pelos quais ele era conhecido. Nunca ouvi falar da campanha Jesus Sanador, nem de nenhum de vocês. Quantos anos eu tinha? Eu devia ter aproximadamente 20 anos, ou talvez um pouco mais. Naquele momento da minha vida, eu estava orando ali. Sim, com 21 anos, orando com grande devoção e sinceridade pela vontade de Deus para a minha vida, pelo propósito divino do meu ministério e meu caminho futuro. Eu não tinha igreja, nem mesmo uma cela. Toda vez que eu pregava, eu ia para o que chamávamos de CMF, a Irmandade Médica Cristã. Eu costumava pregar lá. Às vezes eles me permitiam pregar para a célula. Nunca ouvi falar do Lighthouse. Você entende? Rezando. A Bíblia diz que foi o Senhor quem promoveu Moisés e Arão. Eu estava na escola me preparando para ser médico. Algum dia serei contratado como médico. Prosperar. Agora eu estava orando pela vontade de Deus. Deus assumiu o controle. A Bíblia diz que foi realmente o Senhor quem promoveu Moisés e Arão. Sua vida está sendo promovida no ano de 2019. Um dia você vai se sentar à mesa com seu cônjuge, que você ainda não conhece hoje. A pessoa de quem estou falando, você não a conhece. E você dirá, nunca pensei que me casaria com você. Sabe, nós costumávamos nos cruzar, mas eu nem sequer sabia o seu nome. Quilômetro. Sim. E você vê que sua vida mudou profundamente. Um dia, no futuro, você estará em um país diferente, uma nação diferente, e se sentará à mesa não apenas com seu amado cônjuge, mas também com outra pessoa, alguém importante. E você dirá, nunca em toda a minha vida pensei que estaria aqui, neste exato momento. Mas o próprio Deus, com sua sabedoria infinita, me trouxe até este lugar para realizar sua obra divina. E um dia, alguém se inclinará profundamente ao te ver assim. Se inclinará com respeito. Vai te honrar de verdade e você ficará agradavelmente surpreso. E você dirá, nunca, jamais pensei que alguém entre todas as pessoas do mundo me mostraria um respeito tão sincero. Porque você sabe por que ninguém deveria te mostrar respeito? Quantos sabem por que ninguém deveria te mostrar respeito? Mas Deus fará isso, Ele já fez. E Ele vai te fazer avançar. Amém. Agora, daqui exatamente 3 semanas a partir de agora, estaremos aqui dizendo que a primeira degustação já terá terminado. Esta é outra profecia. Sim, você dirá que acabou. Nós pensamos que Shari morreria, embora víssemos que você não morreria. Aqueles que não sabem ficar sem comida, Banu e Kei, preocupam-se com fu, seja lá o que for. Desta vez você vai aprender. Porque nunca se sabe. Você pode se casar com um alemão.
Você tem que comer pão. Você não quer? Você não sabe? Você não sabe que poderia se casar com um alemão ou um francês, uma pessoa francesa? Os franceses, o alimento principal deles é o pão. A Revolução Francesa aconteceu porque não havia pão. Foi isso que causou toda a Revolução de Gana. Não sei o que causou a Revolução. Eu sabia o quê. Aleluia. Em nome glorioso de Jesus, sempre amém. Por favor, fiquem de pé, todos vocês. Quero que oremos juntos por 1 minuto. Very lindo. Todos de pé. Vocês sabem bem que quero que oremos? Quero que você ore por si mesmo para que realmente consiga orar. Sim, você sabe. Você sabe de algo muito importante. Deus é o examinador supremo, mas também é seu treinador pessoal. Então você pode começar sem tentar subornar, mas pode conversar com o examinador sobre o seu caso e suas circunstâncias. Você entende o que estou dizendo? Porque ele também está do seu lado. Então, todo o grupo que é favorecido, já levante a mão e diga: Senhor, ajuda-me a ser um jovem que saiba jejuar. Sim, para orar Jesus nestas 3 semanas, ajuda-me profundamente com o jejum espiritual e com a oração fervorosa, em nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo. Ore Sor Chandol, por favor, com toda a sua fé e dedicação, para que a vontade de Deus seja feita em todas as coisas. Obrigado por ele. Muito obrigado pela oportunidade, realmente obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade, obrigado pela oportunidade. Obrigado por ele. Pela oportunidade, obrigado por ele. Oportunidade. Muito obrigado pela valiosa e significativa oportunidade que nos foi gentilmente concedida enviando OA Mantorla Sunday Lord Season. Um período de profunda reflexão e de preparação espiritual. O Withdrawer Malik nos convida a orar, a elevar nossas sinceras súplicas. Oremos fervorosamente a Jesus, nosso amado Salvador. Concede-nos, ó Senhor, a graça verdadeiramente milagrosa de poder orar como nunca antes oramos em toda a nossa vida, com uma conexão profundamente sincera e espiritual que transcenda completamente o terreno e nos aproxime ainda mais do divino. Que a nossa oração seja, de fato, um diálogo constante e profundo, uma fonte inesgotável de paz, força e orientação em nosso caminho espiritual, permitindo-nos experimentar Tua presença de uma maneira mais íntima e poderosa, e que cada palavra pronunciada seja um ato de amor e entrega total à Tua vontade. Jesus, Tizizão, ó amado e bendito Jesus, concede-nos o poder, o imenso e divino poder de orar fervorosamente e com profunda devoção, com um espírito inabalável e uma fé imensa durante estas próximas e cruciais 3 semanas. Senhor, sim, meu bom e misericordioso Senhor, concede-nos a Tua infinita graça, Tua maravilhosa e abundante graça, Teu favor imerecido, em nome poderoso de Jesus, em nome glorioso de Jesus, em nome santo e santíssimo de Jesus. Mal, tudo o que é mal, toda influência maligna, obrigado. Nós te damos infinitas graças, Senhor, eu te agradeço, minha alma te agradece, meu espírito te louva. Parada Malisa. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por Teu amor incondicional e Tua misericórdia inesgotável, por Tua bondade eterna e Tua fidelidade constante. Aiô a glória. A Deus seja a glória. Levante as mãos e peça a Deus com fervor. Muito obrigado a Deus por uma nova graça de oração e bênção. Graça de orar em sua vida. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, pela graça. Obrigado por... Obrigado. Sim, Senhor. Tarama. Todos os elogios. Obrigado, Senhor. Loura Magavia, Só Xandará, Mahaus, Sou Mahanosti, Fraliu Bondeli, Chile, Mahamuna,
Indalamo, Coafila, Pracói, Quetália, Hamidum de Barossa. Agradecemos muito, profundamente, pela imensa e preciosa graça de poder rezar. A graça verdadeiramente maravilhosa e sublime de invocar-te e de invocar o teu santo e bendito nome, Senhor nosso Deus, ó Deus nosso Pai, Criador de tudo. Ramos Salim Marracot, Tafili Riconlia, Andom Baraisto Relion, Reastoromo, Maliceriana, Malualier, Roastoria, Morian, Amuna Caian de Ligoba, Rabalia Olainablo, Roelia, Maiaçu de Calia. Dizemos com o nosso profundo e sincero agradecimento, Senhor, pela sua grande e divina graça pela qual oras. Em nome de Jesus. Malocapalia Locosca, Locosaalho, Locosca Paiama, Locos da área Boarinda, e Lílio Malacho, Acaparia Rigol Mondora, Sotamo Rabo Chateab, Palanda. Em verdade e de todo o coração, nós te agradecemos profundamente. Obrigado por nos dar a graça profunda e divina de poder orar, Senhor. Ó Deus. E os Moás e Andaulan nesta estação. Ó Deus. Obrigado pela maravilhosa graça de nos retirarmos e orarmos. Jesús, Araraquisto la Randolicosa, Malalúa, Ariaicando, Ron América, Soyanda la Chula, Malasisolo, Mondelicosa, 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 Malaparani de Limogala, Yarpalosa, Yaranando Moripalo, Sanarla, Raboa, 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 Io es Tomamandi Baluste, Baco Lima, Ionyalo, Breto, Gregogo, Malia Maribastor, Riandoio, Muticapa. Obrigado, Senhor, pela sua imensa graça de orar. Obrigado, Senhor, pela sua maravilhosa graça de sermos atraídos para ti. Obrigado, Senhor, pela sua grandiosa graça de poder vir com toda a humildade diante da tua santa e gloriosa presença. Em nome de Jesus Cristo, nosso precioso e amado Salvador, Mamborra Toia Mambora, Pauiela, Lamoan, Moabari, e que a tua divina graça repouse sempre sobre todos nós, ó Deus. Que a graça esteja conosco, ó Deus. Mico Tacopaca, el Monchapanomo, y Monchicapalmo, y Ramón Quito, Pararindo, Lori Mautalia Lumbra. Que a graça divina esteja conosco, ó Deus, esteja sempre conosco. Obrigado, Senhor. Levante a mão. Graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Sim, ó meu Deus, por Sana Paralia, uma costa verdadeiramente bela e deslumbrante em Seren Coastal Arearaia, uma cidade vibrante, movimentada e cheia de vida. Agora Ramoa, um líder sábio e antigo, com grande experiência. Mocapar, um ritual sagrado e profundamente reverenciado. Lorodogsu Tobarngal, uma jornada emocionante pela dança e pela misteriosa e densa floresta. Rand, Random Minia, um rio contínuo, fluente e sereno. Para Halio Rodel, uma majestosa e imponente cadeia de montanhas que se eleva grandiosamente. De Altoradoa, uma flor rara, exótica e de beleza singular. Macoa Lincoli, um artefato poderoso e antigo, com uma história rica. Po Linco, uma vila escondida e secreta, cheia de mistérios. Michua Malumaida, um guerreiro lendário e incrivelmente corajoso. Loura Suania, um vale tranquilo e pacificamente sereno. E Dash, um vasto e inexplorado deserto que se estende infinitamente. Obrigado, Jesus. Obrigado em nome poderoso de Jesus. O nome de Jesus. Quantos acreditam que Deus está ouvindo suas orações? Quantos sabem que esta é uma igreja de jovens? Há uma igreja com gente jovem. E quantos sabem que os jovens, tudo o que fazem, podem fazer com paixão? Quando um jovem está fazendo algo, é bonito. Então, até mesmo as coisas espirituais, quando se trata de jejuar, alguns de vocês deveriam jejuar os 5 dias completos a seco. Ou seja, só beber água pura, para que não venham contar para alguns de nós, que já somos mais velhos e experientes, que até nos sintamos pouco espirituais ou que nossa fé é insuficiente. Quando você nos disser, nós faremos, você já comeu? Lembro-me de uma vez em que estávamos jejuando. Uma das irmãs me disse, não comi nada desde domingo. Eu só bebi água. Ela só está bebendo água. Quando eu estava na medicina, ela era estudante de medicina.
Eu bebia somente água na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Água. Sim. Você já vê o quão selvagem você é no sexo, na pornografia, e já sabe tudo sobre isso com os jovens, os mais velhos, quando na verdade não sabemos muito sobre as coisas de que você está falando. Verdade ou não, certo? Sim. Um dia o pastor estava dando aconselhamento matrimonial. Quando chegam a um lugar, percebem que as pessoas se tornaram especialistas. Você acha que podemos levar a espiritualidade a esse ponto? Todos nós somos capazes de jejuar 3 dias a seco só com água. Só com nossa garrafa de água e já estamos em jejum, não é? Acho que sim. E aqueles de vocês que dizem que querem ser verdadeiros homens de Deus e não conseguem jejuar a seco, então eu realmente suspeito seriamente e profundamente da sua espiritualidade, de fato. A única coisa que você tem que fazer é secar. Então você vê que começa a flutuar, você só esteve se movendo. Então este jejum, muitos de nós aqui vamos fazer a seco. Olha, irmão, de segunda a sexta, na sexta-feira, o cheiro forte do lampião vai te parecer o aroma suave das flores mais belas. Quantos jovens ungidos eu tenho aqui presentes? Sim, claro, é perfeitamente possível realizar essa tarefa. Com as ferramentas e o planejamento adequados, podemos alcançar os resultados desejados. Então, como eu estava dizendo, às 4. Sabe, um dia conheci um casal jovem e muito encantador. Eles ficaram casados e felizes por alguns meses, aproveitando a sua nova vida juntos. Então perguntei a eles: vocês têm feito sexo? Sim. Então me senti corajosa, com uma certa coragem de perguntar a eles. Então, com que frequência exatamente ela dizia isso? Talvez umas 5 ou 6 vezes por dia, não é mesmo? Aldor, the mighty great. Veja, todas as minhas histórias são completamente verdadeiras, exceto aquela sobre as raposas e os lobos. 5 ou 6 vezes por dia, disse o primeiro. Ela diz que são 6. Às vezes dizem 5, mas 5 ou 6. Então escute, eu sei. Por isso acho que quando os jovens realmente fazem as coisas, eles são muito mais selvagens do que os adultos. O que você acha disso? Então, quando se trata de coisas espirituais da unção, estou me referindo a você. Quando algumas pessoas, por exemplo, desculpe, quando você conhece pessoas do Cash de As, então jejuamos e dizemos a vocês: ó, Deus os abençoe. Amém. Por quê? Porque você sabe que é superior. Não os julgue por isso. Você sabe que está lá, você está flutuando. Já faz muito tempo que você não come quinque ou banu ou algo assim. Nós podemos fazer isso. Sim, você pode fazer isso, faça isso e prove que você é um homem. Um homem não é alguém que fica transando com garotas. Um homem é alguém que consegue jejuar. Você é rápido e consegue correr. Primeiro veja o que você está correndo para alcançá-lo, pegar um táxi. Você não fez isso. Você não come há 14 dias. Vamos fazer esse jejum. Por favor, encontre alguém, diga isso. Charlie, essas 3 semanas já passaram 10. Quando dizemos que sábado e domingo não estão incluídos, alguns de vocês podem estar dizendo: por favor, não quero julgá-los, mas para mim, sábado e domingo estão incluídos. Sim? Sim?
Aqueles que são muito magros ficarão ainda mais magros. Ainda mais magro. Aqueles que usam tamanho 18 ou 16, quando terminarmos esse processo, usarão tamanho 10. Você precisa mudar completamente seu guarda-roupa depois de um jejum prolongado. Isso é muito fantástico. Agora vamos orar para que Deus nos ajude rapidamente. Rezar, levante a mão e reze. Deus, ajuda-me a jejuar. Não gosto de jejuar, mas ajude-me a jejuar. Reu graça e muita força para a luta. Rápido em nome de Jesus. Yander boalaba moador que fome vocês. Olá, Mariendo Moca para ali e Beca Castola Maluca. Paria Vinoi Vinon Mal ali. Romia Castora Viando Romocila Maia. Vico Sander Remel Fantalia. Raba de Chicota. Mula Matilo Moande Sulamaranda. Maia Bacarat e Moria Maivaca Suere Rebeca Malca Sola Rapat me Maiacota. Viamo Maiacoa, vamo Maiacota, borramos candelabro. Obrigado por isso muito. Muito obrigado pela imensa e grandiosa e profunda graça de jejuar a Asmo Azala Luanda Mandel via Soda, via Palione Moral ou Custaria Briglomacha Capalua Raba Viere Becamo Mendo. O Sandel Limo Cabrianda Ramos Chadma Catalão Tam Maab Maior. Muito obrigado por sua valiosa e contínua ajuda, Senhor, em todo momento e sempre, por sua ajuda inestimável. Obrigado por nos ajudar. Obrigado a ajudar. Obrigado a ajudar. Obrigado por nos ajudar. Obrigado por nos ajudar. Obrigado por ajudar a ajudar. Sim, Senhor. Reza, Senhor. Reza, Senhor. Espere em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não deixe meu Pai avançar. Ele irá para Madurim, pro Giruim, a videira quebrada. Pode. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, sente-se por um momento. Agora todos devem sentar-se em um lugar tranquilo e confortável e se preparar. Agora Romanos capítulo 12, versículo 21. O que este importante trecho nos diz? Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas, pelo contrário, vence o mal com o bem, com ações positivas e bondosas. Agora, nos últimos dias, nestes dias recentes e tão importantes, em que tenho compartilhado extensamente sobre o profundo significado de ser isento, de estar completamente liberto e protegido, haverá uma grande e alarmante multiplicação do mal, uma proliferação significativa da iniquidade e da adversidade no mundo.
E no livro de Gênesis, capítulo 6, diz no versículo 5 e também nos versículos 11 e 12, que Deus viu que a maldade dos homens era grande e havia se espalhado por toda a terra, e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era continuamente e somente inclinado para o mal. Isso está em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Então, no versículo 11 deste mesmo livro sagrado, a Bíblia afirma claramente que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e que a terra estava cheia de violência. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava completamente corrompida, porque toda a carne havia verdadeiramente corrompido o seu próprio caminho sobre a terra. Agora, nos últimos dias, que serão como os dias de Noé. E, Senhor, ainda estamos neste modo de oração. Esta é a última sessão e depois estaremos chegando ao final do serviço. Mas nesta última sessão, você vê que a principal característica destes últimos dias é a corrupção generalizada, o deterioramento progressivo e a decadência dos valores fundamentais. Agora você não será de forma alguma vencido pela corrupção que permeia o mundo ao seu redor, mas pelo contrário, você triunfará e vencerá completamente a corrupção presente no mundo. Posso ouvir um grande amém de alguém, por favor, agora? Você não será vencido pela corrupção, mas você, com sua força e determinação, vencerá. Isso está em Romanos 12, 21. Não seja vencido. Agora, no ano de 2018, muitos de nós fomos vencidos pelo mal. Quantos de vocês foram vencidos por algum mal no ano de 2021? Agora quero dizer algo que quero que você se lembre. Derek Prince estava ensinando e disse algo muito importante, realmente relevante em relação a essa escritura em particular. Prince morreu no ano de 2003, uma semana depois de Kenneth Hagin, ou talvez uma semana antes. Eles morreram na mesma semana. E ele disse, o mal é na verdade uma pessoa. Não é simplesmente uma coisa. É de fato uma pessoa. Sim, o mal é uma pessoa, veja bem, porque os espíritos malignos são de fato pessoas reais e conscientes. Por isso eles têm nomes e podem falar. Você sempre tem que imaginar alguém que realmente fala e pensa, que se expressa, viaja, vem e vai constantemente, fala de forma clara e pensa profundamente. Então, o mal é uma pessoa. E ele diz, não seja vencido pelo mal. Portanto, o mal na sua vida, esse mal que te persegue, você não deve deixar que te vença ou te domine, nem que te controle. Então, qualquer mal que realmente tenha te preocupado este ano, não vencerá. Não prevalecerá em nome de Jesus. Não vencerá. Se você realmente gosta de meninos, este ano esse gosto vai secar e você se tornará muito mais maduro. Alguém não pode simplesmente pegar você em seu BMW e levá-lo a algum lugar. Não, Deus me livre disso. Agora, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, Paulo descreve nos versículos 1 e 2 que nos últimos dias, isto é, nos dias de Noé e Ló, virão tempos trabalhosos. Perigoso. A palavra perigoso significa algo que é feroz, estressante e realmente muito perigoso. E esses são os últimos dias. Por quê? Por quê? Porque no versículo 2 diz que os homens terão certas características. Os homens terão certas características novas que antes não possuíam. E essas características, no ambiente atual do mundo em que vivemos, tornam tudo muito mais perigoso para você, de fato. Agora, todas essas características estão presentes em todos os lugares. E você, de certa forma, já está completamente acostumado a elas. Os homens serão amantes de si mesmos, corteses. Isso é sabido sobre dinheiro. Na realidade, o avarento é um amante do dinheiro. Se a versão mudar, é provável que mude para os amantes do dinheiro. E
E os amantes do dinheiro? Nunca vivemos em um mundo onde o dinheiro ama. Na verdade, alguém disse que a Inglaterra está à venda para os Estados Unidos. França à venda. O país inteiro está à venda agora. Aqueles que têm dinheiro venderão o país a eles. Eles são orgulhosos, presunçosos e desobedientes. Por que não percebemos mais essas coisas importantes e significativas? Quantos já mataram um sapo? Levante a mão se você matou um sapo. Por que você a matou? Muitos de vocês a mataram. Por que eles matam o sapo? Você simplesmente arrasou. Você não gostou de vê-la. Eu estava fazendo barulho. Agora, se você colocar um sapo, vou te mostrar uma coisa. Você está olhando? Olha aí atrás. Você está me olhando? Não mande mensagens de texto enquanto estou pregando sobre o Pai. Qualquer um que enviar WhatsApp ou mensagens de texto. O que eu prego é que ele ficou sem telefone agora. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora, quando você coloca um sapo na água, água quente, água muito quente, e você deixa cair um sapo dentro, o que vai acontecer exatamente nesse momento? O sapo instintivamente pularia imediatamente, tentando escapar da situação. Mas se você colocar um sapo na mesma água em temperatura normal e começar a aquecê-la muito gradualmente por baixo, o sapo vai cozinhar lentamente na água. E o mesmo sapo que pulou para fora com a água quente, ele não vai pular, ele permanecerá ali. Ele permanecerá lá confortavelmente até estar completamente cozido. Não tem consciência do perigo? Sim, porque o mal chegou de forma gradual e insidiosa, muito aos poucos, sem que o sapo realmente percebesse. E ele não conseguia, de fato, reconhecer o que estava acontecendo com ele naquele exato e crucial momento. Paulo, quê? Ele está sendo completamente cozido vivo. Sim. Então, estamos sendo cozidos completamente vivos. Praticamente estamos cercados por um mal que está aumentando lenta e progressivamente. E nem sequer estamos plenamente conscientes de quão profundamente diferentes nos tornamos de fato. E esse é realmente um estado muito perigoso para se estar. A corrupção, a maldade inerente dos homens está se espalhando. E é por isso que se diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você deve vencer o mal. Portanto, não devemos ser vencidos por este ambiente perigoso em que estamos agora, porque estes são os últimos dias. E nestes últimos dias será cada vez mais mortal. Agora, e alguém disse, mas o que eles estão realmente fazendo não me diz respeito, sabe? Eu não me importo com isso. Um dia, algumas crianças pequenas foram a um lugar muito especial. Não quero mencionar o lugar. E assim eles foram fazer uma excursão a um porto de pesca movimentado e pitoresco. E lá, nesse lugar, há uma grande porta, uma enorme câmara frigorífica na qual você entra e depois caminha profundamente para dentro dela. É um freezer, mas é como um cômodo grande. E eles fizeram o passeio completo, viram tudo e depois saíram. Mas uma única pessoa ficou para trás e eles fecharam a porta completamente e a deixaram presa lá dentro. Você entende a história que estou te contando dentro do grande congelador? Mas era um cômodo grande que estava completamente congelado, toda a carne pendurada ali e as pessoas, seja o que for, tudo estava totalmente congelado. Essa pessoa está em perigo? Ele estava em perigo? Por que em perigo? O frio está do lado de fora. Ele está bem porque... Por que estaria em perigo? Porque o que está do lado de fora está entrando nele, certamente de forma lenta, mas com muita segurança e certeza. Então está matando-o suavemente. Há uma música que diz assim, Killing Me Softly. Com o quê? Com suas palavras. Então é a mesma história do sapo, como se diz exatamente quando está sendo cozido lentamente, fervido devagar. E esse cara estava lá dentro, congelando. O que você faria se estivesse lá? O que você faria se fosse aquele que ficou para trás durante a expedição?
Charlie, se você não se comportar de determinada maneira, todo o mal ao seu redor vai acabar com você. Então você tem que ser selvagem no quarto até que te tirem desse ambiente. Você tem que ser selvagem. Se você não for selvagem, o ambiente vai te matar. Você não precisa fazer nada, mas o ambiente acabará com você. Sim. Então, se você olhar para o mal em Legon, eu nunca fui Aaron. Isso não estava lá, de jeito nenhum. Verdadeiramente absoluto. O que eles fazem com as crianças quando elas vão para o ensino médio. Se eu disser isso aqui, nenhum de vocês, absolutamente nenhum de vocês, vai querer ouvir. Alguns de vocês estão dizendo, por favor, não digam isso no microfone. Posso contar depois da igreja? Alguém me contou o que fizeram com ele na escola. Sim, eu disse que isso não existia lá. No nosso tempo isso não existia. Sim, não. Se você não se levantar e realmente começar a conversar, você inevitavelmente vai afundar. Ah, estou completamente bem. Eu fico aqui. Estou esperando pacientemente. Você está esperando. O ambiente está prestes a te matar. Você diz que vai dormir. Aqueles que gostam de dormir ali estão acabados. Você se torna carne congelada agora mesmo. Sim. E você diz, eu costumava pregar. Eu costumava fazer isso, costumava fazer aquilo. Esse é o mundo em que vivemos. Não é um mundo pequeno. Se você se afogar, você se torna homossexual. Sim. Deus me livre. Deus me livre. Quando? Sim, claro, com certeza. Claro. Você brincando? Sério? Você se divorciaria imediatamente. Sim. Você está brincando. Não consigo ouvir. Deus me livre. Sim, você está brincando. Você tem um filho em cada região. Eu não ouvi isso. Deus me livre. Muito, muito forte. Agora somos 16 regiões, então. Então, sabe, nestes últimos dias temos que superar o mal, mesmo que seja assim. Então, se você se mantiver frio e não for apaixonado, será ofuscado. Sua vida, seu ministério acabam. Então, neste tempo de oração, enquanto estamos mais profundamente entregues, orando fervorosamente, jejuando com dedicação, quero dizer, essa é a maneira essencial de se manter e de secar todas essas coisas negativas. Caso contrário, cada uma dessas características de amor próprio excessivo, é assim que as pessoas são. Nós nos amamos profundamente. Você acha que aqueles que fazem política amam a nação? Quantas coisas eles fazem por amor à nação? Quantas coisas não amam a nação? Levante a mão, por favor. A igreja inteira realmente acha que não ama a nação. Esse é um sentimento que vocês têm. Vocês são os que votaram sim. Esse sentimento profundo de que há pessoas para quem não importa o que é realmente bom para nós, mas sim o que é bom, talvez, para que elas permaneçam no poder ou voltem ao poder. É uma percepção aberta. Não é um segredo. E só peço a vocês, quando responderem, se é realmente surpreendente quantas pessoas que dizem estar fazendo o ministério, seus próprios pastores, não amam, mas amam apenas a si mesmos, exclusivamente pastores. Nós também somos. Nós somos. Todos estamos no mundo. Todos somos seres humanos neste mundo. Muitos pastores não amam ninguém. Eles se amam. É fácil apontar para alguém e dizer, você não ama as pessoas, você ama a si mesmo. E nós, e todas as almas, as nações, os povos, os lugares e as pessoas, muitos estão sentados lá em silêncio e esquecidos. Ninguém realmente vai lá para ajudar. Ninguém se importa verdadeiramente com a sua situação ou com o que eles estão a passar. E as igrejas estão cheias de pessoas e pastores discutindo entre si, em vez de irem onde as pessoas estão esperando para ouvir o evangelho. Jesus. Sim. Amantes de si mesmos. E aos poucos você vê que isso está entrando em você. Você vê que o frio lá fora vem do freezer. Está chegando até você. Enquanto você permanecer no mundo, você se tornará um amante de si mesmo. Você não percebe quando se casa que você ama a si mesmo. Você nem percebe que um amante de si mesmo se casou com outro amante de si mesmo.
Assim, dois amantes de si mesmos se casaram e amam a si mesmos e se casaram. E não é fácil. Sim. Você arruma o cabelo, faz as unhas, arruma o cabelo. Para quem? Para quem? Sim. No começo eu costumava pensar que as pessoas arrumavam o cabelo. Fazem isso para os outros. Percebi que não é verdade. Eles fazem isso por si mesmos. Irmã, verdade ou não? Verdadeiro. Verdadeiro. Porque não vemos, não notamos. Eles voltam para casa, então ficam aqui, assim, descem com essa coisa que está me deixando excitado. Tire isso. Então você se torna uma Sakura. Para quem? E as unhas, o cabelo, o vestido, isso e aquilo e tudo mais. É tudo para você mesma. E um homem, para que serve? O que você está fazendo por si mesma? Se tudo o que você faz é para si mesma, o que você realmente quer, o que planeja cuidadosamente, o que vai saborear ao comer, o sexo que vai ter com muita paixão. Sua mente é assim. Você nem consegue pensar. Oh, my dear irmãos, oh, my dear irmãos. Me diga, você não está pensando em quantos irmãos pensam em si mesmos? Sim, eu sei. Irmãs, se eu lhes perguntar, elas vão franzir a testa como o CEO e parecer que estão lendo a Bíblia ou estão verdadeiramente no Espírito, de fato. Meus queridos irmãos e irmãs, casando-se em uma união sagrada e abençoada, sua mente está completamente focada em algo muito sério. Os amantes de si mesmos se conheceram e eu me amei e me casei ainda mais. Dizem que te amo, mas na verdade é me amo, Brian. Por quê? Porque quando você se casa, você realmente se ama, não acha? Mas vejam, também não queremos ser realmente sinceros e amantes do dinheiro. O que é esse mundo sem dinheiro? Você sabe que há um certo país sobre o qual eu não quero que ninguém fale. O nome começa com você. Sim, começa com você. Todos os dias neste país fala-se de democracia, de liberdade do povo, disso e daquilo. Mas quando um determinado país cujo nome começa com L, quando estavam se suicidando, este país cujo nome começa com U, eles não iriam até lá. Eles não iriam lá para ajudá-los a conseguir o que fosse. Não. E todos os países que realmente não têm uma verdadeira democracia no Oriente Médio, quero dizer, podem simplesmente dissolver o seu próprio povo completamente. É como se fossem nossos amigos com quem fazemos negócios, porque eles nos deram dinheiro. Uma vez que realmente há dinheiro, li algo que dizia que uma nação não é governada pelas pessoas em quem você votou. Ela é governada por algumas poucas pessoas que têm muito dinheiro. Nos Estados Unidos e em muitos países, na maioria dos países, até mesmo países cujo nome começa com G. Não mencionei nenhum país. É comumente conhecido como o governo das sombras. É chamado de governo das sombras. Uma entidade que opera discretamente. Algo como a campanha do Sugar Daddy. Eles têm nomes. Sim, os figurões. Eles são os que realmente e verdadeiramente governam as nações. Os verdadeiros governantes, o pessoal do dinheiro, aqueles que têm o poder. Se aparece uma pessoa com muitas ideias e princípios, então não nos interessam os princípios e precisamos de dinheiro para voltar ao poder. Sejamos sérios. Amante do dinheiro, sim. Então, antes que você perceba, toda a igreja se baseia nisso. Vou te visitar, sinto que você é rico. Os ricos vêm todos os dias. Deixe-me ser seu amigo e estar por perto porque você pode me dar algo. Por que seguir crianças que usam o telefone dos outros para enviar mensagens? Quantos já usaram o telefone de alguém para enviar uma mensagem alguma vez? Levante a mão. Como se chama? Compartilhar telefone.
Compartilhar telefone. Compartilhar telefone. Sem internet. Você compartilha o ponto de acesso e compartilha o telefone. Disse que este é fulano usando o telefone de fulano. Sim, claro, sim. Assim, pouco a pouco, vemos que podemos comprar carros para os estudantes e, de fato, dizer em quem eles devem votar. Chegou dinheiro ao campus. Um dos meus amigos me disse que foi à luta. Você conhece Saulua? Quero dizer, para onde foram os alunos? Ei! E ele foi embora. De repente, as pessoas que o conduziam chegaram a um lugar, não quero dizer o lugar, e ele também o seguiu. Ele não sabia quando eles vieram e tiraram dólares e estavam compartilhando os dólares, sem saber que essas pessoas que lideravam a manifestação estavam sendo financiadas e pagas. Ele disse que esses são os dados. Ele viu que em todas essas manifestações há algo por trás, amantes do dinheiro. É como se quem conseguisse arrecadar mais dinheiro pudesse controlar as coisas. E então você percebe que é assim que a igreja é. Se você for rico, eu irei e pregarei para você. Uau! Sim. Mas veja, é por isso que Deus colocou em meu coração. Se você é pobre, se você está longe, você é importante para Jesus. Às vezes, quando me dão tempo, eles dizem, vamos, devemos ir também. Eu digo, não. Esta cidade tem muitas vantagens. Prosper, vamos aonde ninguém vai. Vamos a lugares onde ninguém mais vai. E essa coisa está entrando em cada faceta da vida, em cada aspecto da existência humana. Deve haver dinheiro. Sim, muito dinheiro. Amantes, é claro. Seres humanos orgulhosos. Muito orgulhosos. Não podemos te aconselhar sobre isso. A verdadeira humildade é não se deparar com um passado. Eu digo, olá. Às vezes, quando vejo as pessoas, sinto que minhas habilidades no karatê deveriam despertar e ser normais. Veja, porque é falso. Quantos estão cansados da falsa humildade? Você vê a pessoa com um aspecto muito eu e humilde. Quando você ouve as palavras que saem da boca dessa pessoa tão pequena, realmente não consegue acreditar de jeito nenhum. Por essa razão, não permito que as pessoas carreguem minha Bíblia pessoal. Querem carregá-la, mas eu digo para ficarem para trás. Eu posso carregar minha própria Bíblia, não é nada pesada. Quantos anos eu tenho? Não posso carregar esta Bíblia. Vamos ser um pouco mais sérios quanto a isso. Deixe a falsa humildade de lado e seja real. Se você é verdadeiramente humilde, seja autêntico. Sorria e fale com aquela voz suave, a voz com que você fala ao telefone quando está realmente bravo. Só nos dê a sua verdadeira voz. Não sei se, quando as pessoas são realmente muito pequenas, usam as palavras para compensar o seu tamanho pequeno. Irmão orgulhoso. Abus, por favor, volte para a versão King James. Sim, anfitriões blasfemos. Sim, é verdade. As pessoas podem dizer todo tipo de coisa, muitas coisas sobre a igreja hoje em dia, nestes tempos modernos. Nunca ouvi falar disso antes. Na verdade, nunca ouvi falar disso. Blasfemadores, aqueles que profanam o sagrado. Desobedientes aos pais, aqueles que não respeitam a autoridade dos pais. Quantos de vocês, em algum momento da vida, não gostaram dos seus pais ou tiveram desentendimentos significativos com eles? Preciso que levantem a mão, por favor. Honestamente, nunca vi um grupo de pessoas que não gosta dos pais como esta geração. Se não fosse pela igreja, não. Quantos percebem que se não fosse pela igreja, vocês não gostariam dos seus pais de jeito nenhum? Levantem a mão. Sim. Desobedientes a ponto de afetar toda a igreja. Os pais das pessoas deveriam me trazer ofertas para me agradecer por conversar com seus filhos, por eles, pelo bem-estar deles. Sim, vocês sabem, porque as crianças estão na internet e ficam fazendo análises dos pais, analisando os pais, desde pequenos, analisam os pais. Meu pai é assim. Isso.
Meu pai tem um transtorno de personalidade. Ele tem um problema psiquiátrico. Ele tem um problema com a bebida. Ele tem um... Sim, isso. Minha mãe tem então um transtorno psicótico. Preciso de desculpas pelos meus pais. Sim, eles são bastante desobedientes com seus pais. E além disso, mesmo que você faça muitas coisas pelas pessoas, elas nem sequer se dão ao trabalho de vir te dizer um simples obrigado. Posso tirar um tempo para ensinar as pessoas a dizer obrigado? Quando eu te dou algo, diga obrigado. Venha e diga obrigado. Porque não sabem como dizer obrigado. E antes que eu perceba, ninguém sabe como dizer obrigado. E por isso introduzimos Gálatas 6,6 para dizer obrigado. Gálatas 6 diz que aquele que é ensinado compartilhe com a pessoa que o ensinou. Você não apenas recebe o ensinamento. Quando fui a Tulsa, o Senhor falou comigo. Vai e honre Kehan. Não pense se ele precisa ou não do que você vai dar a ele. Ele realmente não precisa disso. Seu dever é simplesmente dizer, quando alguém estende a mão para te dar algo, você diz muito obrigado mesmo antes de pegar da mão dele. E pais, sabemos que precisamos ensinar as crianças a dizer obrigado. Aqueles que não dizem obrigado. Obrigado por cuidar de mim, pelo dinheiro deu. Sei que não pode. Você não pode me dar muito, mas pode me dar tudo o que puder. É isso que você deve dizer, não pensar. Olhe para isso. Inútil. Pai, entendi. Ele não pode. Não faz muita diferença para mim. Ele não me dá muita coisa. Ele não me comprou um carro onde outras crianças têm carros e eu não pude comprar um carro. Amém. Na nossa época, ter uma geladeira em casa era verdadeiramente um verdadeiro milagre, um feito extraordinário. Nós a compramos no porto de Temabur. O bispo Saak tinha uma geladeira. Sim, ele era especial porque tinha uma geladeira. Por isso estamos casados. E não são felizes, não são agradecidos. A pessoa que colocou um anel no seu dedo, ele não está dizendo obrigado. Um homem se despediu de sua primeira esposa e foi embora com outra, a segunda. Quando chegou a segunda, ela continuava dizendo, obrigado por casar comigo, obrigado por me escolher. A outra costumava dizer, porco, sabe, porco selvagem, você é isso, isso e aquilo. Essas eram as palavras que ela usava. Você está dizendo que foi você quem escolheu? Você o escolheu. Em vez de simplesmente dizer muito obrigada por ter a gentileza de escolher alguém como eu e por ser verdadeiramente grata por isso. Sim, exatamente. Eu não deveria ter me casado com você. O que eu ganhei ao me casar com você? Vejamos. No dia em que a pessoa vai embora, então você vê o quanto essa pessoa era grandiosa. Aí você percebe que era um herói. Se deixar a pessoa morrer, então você verá isso. Ah, não importa. Não foi tão ruim. Ele fazia barulho o tempo todo. E grato. Todos estão gratos. Os ganeses não sabem que Gana é o melhor país. Você tem que viajar. Quando você viaja, você vê o em, viaja e vê. Vá para a Libéria, vá para a Serra Leoa, vá para a Costa do Marfim, vá para a Guiné, vá para a Guiné-Bissau, vá para o Senegal, vá para o Mali, vá para o Burkina Faso. Dê uma volta e veja. Mas não somos gratos. Ouvi dizer que algumas estrelas de Hollywood vieram para Gana. Por que vieram? Porque ouviram que Gana é um dos 4 melhores lugares para passar férias. Não sei o que há aqui, mas hoje é isso que dizem. Levante a sua mão agora e receba uma parte da bondade e da graça de Gana, em nome de Jesus Cristo. Na África, 4 destinos incríveis na África. Sim, tudo o que as pessoas estão verdadeiramente aproveitando em Gana, você também aproveitará plenamente em nome de Jesus. Essas características não irão derrotá-lo, mas você, com a ajuda divina, irá superá-las completamente e as vencerá no poderoso nome de Jesus. Olhe com muita atenção. Desobediente, ingrato e santo. Ei, agora a impureza é verdadeiramente bem grande, não é mesmo? Quais são as principais causas dessa impureza que nós observamos atualmente?
Você não sabe tudo o que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, colocou em nós, seres humanos. Infelizmente, nós distorcemos completamente isso e transformamos em algo totalmente diferente. No fundo, somos seres selvagens e indomáveis. Olhe bem para isso. O próximo versículo. Sem afeto natural. Por isso você se casa com uma mulher. Ela é como um homem. Ela não tem sentimentos. Venha e sente-se. Elas não vão sentar ao seu lado e dizer eu te amo ou querer dizer algo carinhoso. Ou seja, não há suavidade natural nem gentileza natural. Você se casou com uma rocha dos séculos. Você se casou com uma rocha verdadeiramente titânica, feita de titânio. Sem afeto natural ou menos suavidade. Seja lá o que ela diga. Sentimentos ruins. Sem sentimentos. Você é uma mulher ou um homem? Mulher. É como se houvesse então 2 homens na casa. Sim. Quantos querem uma garota com sentimentos naturais? E quantos de vocês realmente querem um irmão com um amor natural e genuíno? Irmãs, por favor, quero ver as mãos de vocês levantadas também. Por favor, olhem atentamente para um irmão com um olhar carinhoso. Ele não é nem um pouco romântico, nem mesmo durante a época de férias. Você pode claramente ver que ele foi trabalhar. Todos os dias ele insiste que vai trabalhar, justamente quando deveria estar conversando com você. E você vê que ele diz que está fazendo algum trabalho. As reuniões de negócios, meus queridos irmãos, precisam ser gentis, cordiais e agradáveis para todos os participantes. Estão diminuindo o padrão do primeiro amor, sem afeto natural. Estão rebaixando os padrões do primeiro amor, um amor verdadeiro. Devem lamentar profundamente e recomeçar do zero. É absolutamente fundamental que não baixem o padrão de forma alguma, em hipótese alguma. Se simplesmente fazem sexo e depois continuam com suas vidas sem maiores complicações. Você é uma vaca? Veja, é fundamental que não se possa ser considerado um irmão de primeiro amor sem demonstrar certas graças inerentes e um afeto natural e genuíno que se manifeste de maneira clara e evidente. Sim, observe alguns irmãos, e quando você vê a irmã, realmente pode sentir uma profunda pena da pobre garota, porque sabe que o rapaz é apenas um irmão oficial. Sem um compromisso genuíno ou um interesse verdadeiro nela, simplesmente sem nenhuma graça. Você realmente não sabe como abrir a porta para uma dama, não é? Isso é algo que você deveria aprender. Você não sabe como caminhar com uma dama. Você só está realmente acostumado ao exército, à vida militar, sempre marchando, sempre seguindo ordens. Você não gosta muito de tomar banho. Alguns irmãos não gostam de tomar banho. Veja bem, na primeira igreja, as irmãs realmente não gostavam de tomar banho. Então, quando os irmãos também começam a não tomar banho, eles estão, de fato, abaixando o padrão natural. Existem certas coisas naturais que esperariam um amor natural e genuíno, um amor que é esperado e compreendido. Você acabou de pedir seu amado em casamento na igreja, não é mesmo, certo? Casamento. Nos vemos no domingo. Quero dizer, como assim? Como assim? Você está de fato expulsando um demônio. Ok, sua proposta agora é algo como pregar para uma congregação inteira. É como se você estivesse pregando para si mesmo, não é mesmo? Eu vou com toda a certeza me casar com você, sim, agora mesmo. Muito bem. Decida depois da igreja.
Não há tempo depois da igreja para decidir. Sim, sem nenhum afeto natural, realmente nem um pouco. Vencer o mal tendo alguns sentimentos verdadeiros. Mostre alguns dos seus sentimentos mais profundos e veja quantas pessoas realmente querem alguém que tenha sentimentos genuínos e sinceros e autênticos. Ambos os lados querem um homem que tenha sentimentos. E depois você quer uma mulher que realmente tenha sentimentos profundos, ou eu. Você não quer, de forma alguma, alguém que possua sentimentos verdadeiros e complexos. Você quer alguém com sentimentos. Ela também quer sentimentos. Quebradores da trégua. Concordamos em parar de brigar, mas você reiniciou. O que é a trégua? O que é a trégua? É um acordo de cessar fogo. Sim, cessar fogo. A organização Truthbreaker está sempre reiniciando suas operações. Há algumas pessoas envolvidas nisso. É reiniciado todos os dias, sem falta, para continuar com seu importante trabalho. Olhe, um período de tempo em que não há combates nem hostilidades ativas, devido a um acordo formal e mutuamente aceito entre as partes opostas. Então, de fato, vocês aceitaram isso completamente e de forma integral e de maneira completa. Charlie, vamos parar imediatamente antes que eu perceba totalmente e quebre a verdade inegável. Sim, um acordo formal e temporário pelo qual se comprometem a cessar a luta por um tempo limitado. Então, nos últimos dias, aqueles que estão brigando sempre continuarão brigando e continuadamente. Não importa o quanto você tente corrigir ou modificar isso. Decida não se casar com uma pessoa que seja excessivamente contenciosa. Em nome de Jesus, o nosso bondoso Senhor. Em nome de Jesus. Sabe, ela é uma pessoa bastante contenciosa. Ela realmente precisa de alguém que seja completamente adequado para ela. Sim. Vejam, pessoal, Deus realmente fez alguém para cada um. Manim. Existem algumas pessoas. Quando Deus lhe dá alguém, você nunca poderá mantê-lo. Você tem que aplicar Lucas 18, 29. Lucas 18, 29. Você não pode ficar. Use versos para continuar. Ninguém que tenha verdadeiramente deixado sua casa, seus pais, seus irmãos ou sua esposa, pelo grandioso reino de Deus, receberá sua devida recompensa. Isso é o melhor. Você recebe uma recompensa realmente grande por deixar sua esposa. Essa é a melhor coisa que você pode fazer pela causa do reino de Deus. Mas essa mesma pessoa, quando se casar com outra pessoa, será imensamente feliz. Então você está forçando coisas que realmente não funcionam. No poderoso nome de Jesus. Este ano você está escapando de todos esses males e aflições. Amém. Acuse falsamente as pessoas, simplesmente. Ele despreza aqueles que são verdadeiramente bons e justos. Mocos, todos os seus zombadores ficarão decepcionados este ano em nome de Jesus. Eu digo que o seu zombador ficará decepcionado este ano, em nome de Jesus. E então, no versículo 4, os traidores são lealdade, embriagados de espírito elevado. Seu fufu não deve ser maior que o meu fufu. Se houver algumas pessoas, o seu fufu não deve ser maior que o meu fufu. Se o seu fufu for maior que o meu, haverá um problema. Você nunca ouviu essa regra antes. Seu fufu não deve ser maior, é uma regra. Algumas pessoas têm isso. Sim, você deveria. Você não deveria ter mais carne na sua comida completa do que eu na minha.
E o seu fufu não deveria ser maior que o meu, de mente realmente mais elevada. Quem é o maior, afinal? Amantes dos prazeres mundanos mais do que de Deus. Será que realmente esta geração atual é amante de si mesma, amante do dinheiro e dos prazeres mundanos mais do que de Deus? Ou vamos amar a Deus verdadeiramente este ano? Vamos amar a Deus quando formos a Manon. Todo mundo deveria ir, você vai ver, porque normalmente não temos acampamentos de oração. Só temos acampamentos, mas este é um acampamento de oração. Todos nós vamos lá para o deserto para orar. Orar. Que grande bênção. Os amantes dos prazeres são mais numerosos do que os de Deus. Promovemos a lua de mel. Primeiro amor, lua de mel. Quando você vê as fotos, o único sentimento principal que tem é ciúme. Mas ao mesmo tempo estamos promovendo o amor a Deus. Amar a Deus, não o poder. E agora essas pessoas vão à igreja. Todas essas coisas ruins. Veja o versículo 5. Tendo aparência de piedade. Essas pessoas com todas essas características vão à igreja. Elas têm forma de piedade. Todas essas características se encontram na igreja. Dizem, há alguns satanases malignos lá fora. Não, essas coisas se encontram na igreja. Então este ano você vai vencer o mal. Você não se sentirá sobrecarregado de forma alguma, nem por um instante. Agora quero que você pegue isso. Estes são 18 defeitos morais, começando com o versículo 2, 3 e versículo 4. São 18. Quero que você selecione aquele que mais lhe preocupou. Olhe para isso, dê uma olhada nisso, verificar. Agora, é aqui que você precisa da sua Bíblia. Coloque-o de volta ali. Mas veja, você realmente precisa colocar o verso 2, 3, 4. Quero que vejamos qual você acha que realmente marcou sua vida. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos. Veja bem, se eu lhe perguntar o que você acha que existe no mundo, pai, você pode escolher. Mas eu quero que você escolha o que está dentro de você. Qual você acha? Patético, muito presunçoso e arrogante. Eles são desobedientes aos pais, sem afeição natural. Você é uma garota, mas não age como uma garota. Você é um homem, mas não se comporta como um homem. Você realmente não entende. Traidores, socorristas, impulsivos, muito mais amantes dos prazeres do que verdadeiros amantes de Deus. Em qual deles você vai votar então, Natan? Qual deles você está escolhendo agora, no final das contas? E santos, isto é, puros, devotos e gratos, amantes de si mesmos. Aqueles que se amam com gratidão e apreço, como mencionado na epístola de Judas. Qual estou escolhendo? Soberbo altivo, ou seja, arrogante e orgulhoso, com uma atitude de superioridade. Este é um mundo orgulhoso. Muito orgulhoso. Qual você está escolhendo? Sem nenhum afeto natural. Qual você está escolhendo? Orgulhoso, muito jactancioso e amante de si mesmo, de forma excessiva e de si mesmo. O que significa ser incontinente, ou seja, sem qualquer domínio próprio sobre si mesmo. Misericórdia. Este ano, há uma pessoa específica que faz com que você haja de uma certa maneira. Você realmente vai fazer isso ou vai resistir a essa influência e manter sua integridade? Você vai sufocá-lo? Eu disse que este ano ele será sufocado na sua vida. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu te peço, fique de pé. Qual você escolheu então?
Ok, são 18 versículos importantes deles, meus. Eu os sublinhei cuidadosamente na minha própria Bíblia para estudo pessoal. Cada uma é de uma cor diferente. Posso te mostrar agora. Cada uma tem uma cor diferente. Olhe para isto. Este é o mundo hoje, agora mesmo. Mas Deus está nos salvando desse sentimento avassalador e opressor. Em nome de Jesus, por favor, levante suas mãos para o céu. Pai, obrigado pela vitória que nos deste hoje sobre as obras das trevas. Nós amarramos as obras demoníacas. Nós amarramos o trabalho demoníaco. Comece a amarrar as obras do mal na sua vida. Em nome poderoso de Jesus. Kamala Shandolaba Haramada, Shmola, Mandalaba, Mearama, Arbazo, Maklade, Talabe e todas as suas manifestações. Olá a todos, eu sou o Monocosa Shota Brady e quero expressar o meu mais sincero e profundo agradecimento pela sua valiosa atenção e por estarem todos aqui presentes. Agradeço de verdade o seu tempo e o interesse que demonstraram no que tenho para compartilhar. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Todos levantem as mãos. Pai, nós... Muito obrigado, graça. Obrigado pela sua graça. Seu poder. Que você nos deu. Cavaleiro. Nós vencemos o mal. Sim. Em Jesus. Em nome do nome de Jesus. Nós vencemos o mal, Inês. Nós já terminamos. Sim, os malignos. Nós... Vencer o mal no poderoso nome de Jesus. Satanás. Entraremos em contato com você agora mesmo. Nós conectamos você. Lançamos fogo em vocês em nome de Jesus. Nome. Lançamos bolas de fogo em você em nome de Jesus. Nós amarramos suas pernas. Nós os amarramos em nome de Jesus. Nós amarramos você. Nós amaldiçoamos sua cadeira. Nós lhe daremos seu assento. Nós transmitimos sua presença. Nós rejeitamos você em nome de Jesus. Deixar. Nós vinculamos sua influência à nossa própria influência. Nós prendemos sua voz e silenciamos você. Em nome de Jesus. Expulse todo invasor agora mesmo. Neste momento. Espião. Em nome poderoso de Jesus. Cristo. Jesus. Pai, obrigado pelo seu imenso poder que é liberado em nossas vidas. Nós te agradecemos muito e te louvamos com todo o nosso ser. No poderoso nome de Jesus. Oramos com profunda gratidão. Obrigado pela força e incentivo para orar neste dia especial. Nessas 3 semanas você nos deu graça e força. Em nome de Jesus. Amém. Cada um com a cabeça espremida por um momento. Se você está aqui hoje, quero entregar sua vida a Jesus. Quero orar com vocês antes de encerrar este culto. Pastor Reze, quero entregar minha vida a Deus. Me ajude. Eu quero que Jesus seja meu Senhor, meu Salvador. Talvez alguém tenha convidado você, mas você está longe de Deus. Por favor, reze comigo, pastor. Eu amo Jesus. Se você está aqui assim, levante sua mão direita. Se hoje você quer entregar sua vida a Deus, apenas sua mão. Então, levante-o assim. E eu vou rezar com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se você levantou a mão, se quer entregar sua vida a Jesus, por favor, venha até mim. De onde você está, apenas caminhe. Feche os olhos. Vamos dizer, por favor, faça esta oração comigo. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado por este dia tão maravilhoso. Ó Deus, eu sou um pecador. Eu sei que sou um pecador. Por favor, tenha misericórdia de mim. Hoje entrego minha vida completamente a Jesus, meu Salvador. Entrego minha vida por completo e sem reservas a Jesus. Obrigado, Senhor, por ter me salvado e por todo o seu amor e misericórdia. Por favor, peço humildemente que escreva meu nome no livro da vida eterna, para que eu possa viver eternamente ao seu lado. A partir de hoje, eu abro o meu coração e recebo Jesus Cristo como o meu Salvador pessoal, o meu Senhor e o meu verdadeiro e eterno Mestre.
Obrigado, Pai Celestial, por ter salvado a minha preciosa vida hoje. Em nome de Jesus, eu humildemente oro. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Quero te presentear com um dos meus livros. É uma grande coisa servir ao Senhor. Deus os abençoe. Saúde. Deus te abençoe. Agora todos nós aqui, assim que encerrarmos, por favor, venham para o lado aqui. Vamos ter uma breve e rápida reunião com você por alguns instantes. Todos que têm este livro, venham. É uma grande coisa servir ao Senhor. Que bênção. Amém. Podem retornar aos seus lugares. Deus o abençoe. Quantos sabem que o Espírito Santo está trabalhando? Deus o abençoe. Você pode se sentar. É hora de termos nossa comunhão. É realmente muito bonito, muito bonito. Vamos lá. Que você tenha a força e a graça necessárias para ser um bom cristão, para superar todas as fraquezas e desafios em sua vida. Pelo imenso poder redentor do corpo de Jesus, nosso amado Salvador. Ele mesmo disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Assim, o corpo de Jesus Cristo nos concede a verdadeira vida. E agora, neste momento, uma força sobrenatural poderosa e divina se manifesta para cada aspecto da sua vida. Deixe que todas as fraquezas que possam existir em sua vida sejam completamente curadas, sanadas e controladas a partir deste mesmo dia. Que as fraquezas presentes em sua personalidade, em seu caráter, em sua conduta e todas as enfermidades sejam plenamente curadas. Conforme vocês ouviram a palavra de Deus, hoje recebem este vinho, o sangue. Sim. Que uma nova vida venha até você. Que as pessoas que o veem possam realmente testemunhar que você é uma pessoa completamente diferente. Pelo sangue precioso que neutralizou todos os venenos da sua vida. Receba agora o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Solte suas mãos. Que você capture todos os burros desaparecidos, todos eles. Carros desaparecidos. Amém. As terras que ainda precisam ser encontradas, propriedades que estão desaparecidas. Prata e ouro que lhe faltam. Que você se recupere, que você persiga, que você alcance. Que você capture tudo o que está fugindo da sua vida, tudo o que lhe escapou, tudo o que lhe foi tirado. Receba a cura em sua vida. Receba a vida em sua vida. Qualquer coisa que mata repentinamente, seja removida da sua vida hoje, neste exato e preciso momento, em nome de Jesus. Qualquer coisa que ataque repentinamente e não tenha uma resposta clara, seja removida hoje, neste abençoado e especial dia, em nome de Jesus. Morte súbita, volte agora mesmo. Morte súbita, retornar. Morte súbita e repentina, por favor, volte agora em nome de Jesus. Toda morte de desenvolvimento lento e gradual, nós te rejeitamos completamente e totalmente, em nome de Jesus. Todas as más notícias deste ano nos dizem: voltem. Voltem. Voltem em nome de Jesus. A gloriosa e transformadora boa notícia substituiu completamente a má notícia. Tudo pelo imenso e milagroso poder de Deus que atua poderosamente através da Santa Ceia, o precioso corpo e o sangue redentor de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Deus o abençoe. Você pode saber. Retire sua oferta enquanto fechamos este local agora mesmo. Que bênção!